Hello, bonita! Começando mais um episódio do Nutrir Podcast, o podcast que vai te nutrir de conhecimento para transformar a sua vida. Eu sou Fernanda Vaz, sou nutricionista especialista em saúde da mulher e eu quero começar esse episódio dizendo o seguinte: é muito bom ter mais de 40 anos, mas também tem muito perrengue nas mulheres 40 anos mais. Então vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre os sinais e sintomas mais comuns em mulheres que têm 40 anos e claro, né, como tudo isso acontece e como também, digamos, gerenciar todos esses sinais e sintomas. Então, bora lá, porque hoje eu tenho muita coisa para falar. Inclusive, eu vou dividir esse episódio em dois. Eu confesso que eu fiquei pensando se eu fazia isso ou não, mas eu falei, quer saber? Eu gosto de falar. Eu tenho certeza que elas vão gostar de ouvir as informações assim, bem mastigadinhas, né? Bem didático. Então, bora dividir esse episódio? Bora! Então é o seguinte, eu quero começar já falando o porquê que a gente tem, né, a presença de sinais e sintomas que a gente não tinha quando a gente tinha 35, 30, 27, lembra com 27 anos? Tudo era muito diferente? Pois é, começa a mudar um pouco por causa de alterações hormonais que vão acontecendo, especialmente ali na transição para a menopausa, né, que é um período chamado de perimenopausa. É claro que algumas mulheres vão começar com esses sintomas mais cedo, outras mais tarde. Outras podem até começar mais cedo, tá? Ali por volta de 38, né? 40, 42, enfim. Mas não necessariamente estão na perimenopausa, tá? Mas já tem alterações hormonais importantes a ponto de realmente ter sinais e sintomas ali aparecendo. E isso vai mudando muito de mulher para mulher. Tudo bem? Marisa, pois é, eu falei que poderia ser divertido. Então vamos lá. A gente tem alterações, especialmente dos hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Tudo bem? Então, a partir dos 40 anos, os níveis de estrogênio, eles começam a diminuir de uma forma bem irregular, tá? Lembrando que o estrogênio é o principal hormônio sexual feminino. Ele é responsável por regular o ciclo menstrual, manter a saúde óssea da nossa pele, o sistema cardiovascular. Então, quando a gente tem uma queda do estrogênio, que a gente espera com o envelhecimento, a gente começa a ter impacto em várias funções do corpo, como regulação do humor, do sono, o metabolismo, olha que beleza. E essas flutuações também podem causar ondas de calor e secura vaginal. Então tem, né, sintomas que são, digamos, mais emocionais e outros que são mais físicos, tá? Então o estrogênio realmente é um hormônio super importante e ele começa a dar uma diminuída, né, de forma irregular, claro, lembrando que cada mulher se comporta de uma maneira. E o outro hormônio também que acaba tendo uma alteração importante após os 40 anos é a tal da progesterona, que é um hormônio responsável em preparar o útero para uma possível gravidez. Tudo bem? Então a progesterona é aquele hormônio que nos prepara realmente para, né, para gerir uma criança, para, né, começar uma possível gravidez. Durante a perimenopausa, a produção de progesterona cai de forma mais rápida até do que do estrogênio. E aí começam os ciclos menstruais irregulares, os sintomas como insônia, inquietação, um aumento da sensibilidade emocional. Tá percebendo o que está acontecendo com você? Exatamente isso. Tudo bem? Então, além desses efeitos, né, que a gente percebe no sono, no humor, a gente também observa que a baixa progesterona pode levar à retenção de líquido e uma sensação de inchaço. Tá? Aqui a gente não pode confundir com ganho de peso, que a gente também vai falar, tá? Mas aqui é realmente uma retenção, uma sensação mesmo de inchaço. Outra alteração que a gente tem é da testosterona, que, claro, é um hormônio mais conhecido como, né, um hormônio masculino, mas a gente também tem níveis de testosterona mais baixos, mas a gente tem, né? E são importantes para mulheres também. Por quê? Regulam ali a nossa massa muscular, a nossa energia e a nossa libido. Então já viu onde é que vai dar esse papo, né? Vamos falar sim de alteração de libido. Então é interessante que a gente fale o seguinte:
quando a gente vai envelhecendo, a nossa produção de testosterona, ela também começa a diminuir. E aí a gente tem a tal da queda de libido, a gente tem uma possível diminuição da força muscular, né, que a gente vê com o envelhecimento. Então, é extremamente importante que a gente lembre que mesmo que seja um hormônio masculino, a testosterona tem um papel importante na saúde das mulheres, tudo bem? E ela diminui ao longo do tempo. E um outro hormônio também que diminui é o cortisol, que é um hormônio relacionado ao estresse. Tá? Então, é interessante que a gente fale de cortisol, eu vou falar bem rápido, porque ele tem alterações, mas não são tão importantes, tão impactantes assim. Mas eu quero destacar o cortisol aqui, porque ele também vai estar relacionado a essa sensação de fadiga, de cansaço, muitas vezes relacionado ao ganho de peso, especialmente na área abdominal, que a gente vai falar sobre isso, e uma certa dificuldade em relaxar. Tá? Então, as mulheres elas tendem a ter um cortisol mais elevado à medida que envelhecemos, né? Isso pode contribuir para problemas do sono, aumento da pressão arterial, pode, né, estar relacionado também ao ganho de peso. Tudo bem? A gente tem outras alterações aqui hormonais da tireoide, dos hormônios da tireoide, desculpa, e também da insulina. Eu não vou destacar tanto esses dois pontos, mas eles têm uma relação muito, muito importante em relação a dois sintomas que a gente encontra nessa mulher com 40 a mais, né? Então, o cansaço e o ganho de peso, tanto na tireoide quanto na insulina, porque são dois hormônios que estão ali relacionados, né, ao metabolismo, especialmente da tireoide. A insulina já é um hormônio que ele atua no metabolismo pela regulação do metabolismo da glicose. Então são dois hormônios que têm ações, né, finais semelhantes, mas elas realmente têm atuações muito diferentes. Agora, a insulina, ela tem um ponto que é importante nessas mulheres com mais de 40 anos, né? E aqui eu me incluo, né? Porque se a gente tem uma resistência à insulina ou uma falta, né, de ação, né, dessa insulina, ou seja, essa insulina ela não está sendo tão eficiente, a gente pode ter um acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. E isso traz uma maior dificuldade de perda de peso, tudo bem? Então, a insulina também é um hormônio importante quando a gente pensa nessas mulheres, tá? Então, já expliquei essas alterações hormonais e isso vai fazer todo sentido aqui para que a gente fale sobre os sinais e sintomas mais comuns em mulheres 40 a mais. Quais são os sintomas que a gente vai conversar? Insônia, cansaço, a falta de libido, alterações de humor e ganho de peso. Nesse episódio eu vou falar sobre a insônia, o cansaço e também as alterações do humor, tá? E vou deixar para falar sobre libido e ganho de peso no próximo episódio, porque eu sei que esses assuntos dão pano para manga, tanto para você que está me ouvindo, mas especialmente para mim, que estou aqui num papel de trazer informação para vocês. Tudo bem? Então bora lá falar sobre insônia, cansaço e alterações do humor. Primeiro, quando a gente fala de insônia, é muito, muito comum mulheres com mais de 40 anos chegarem para mim e falar: Fernanda, eu não durmo bem. Antes eu dormia super bem, eu batia na cama, eu dormia, sonhava a beça, acordava com energia e agora tudo mudou. Né? De um tempo para cá, eu comecei a ter dificuldade de dormir. Ou eu até durmo tranquila, mas eu acordo toda hora. Ou eu também tenho relatos de pessoas falando assim: Fernanda, eu tenho até facilidade de dormir, eu durmo relativamente bem, eu vejo que eu não relaxo 100%, mas quando chega 3 horas da manhã, pá, eu abro um olho e nada mais me faz dormir. Tem algumas mulheres que isso acontece 4, 5, mas o horário das 3 horas é um horário bem ali central, que dá um negócio, né? Enfim, então, e o pior, tem mulheres que falam os 3 pontos que eu trouxe aqui. Tenho dificuldade de pegar no sono, acordo toda hora e acordo 3 horas da manhã. Isso realmente, infelizmente, é comum e é terrível, né? E aí, o que explica, né, essa insônia, essa mudança no nosso sono, esse distúrbio do sono depois de de uma certa idade? É a tal da queda de estrogênio e da progesterona. Então,
tanto um quanto o outro tem uma relação com o sono, tá? Então, muda. A verdade é que muda. Aquele sono de adolescente, de jovem, não existe mais. É claro, a questão do sono também está relacionado a estresse, né? As preocupações. Com 20 anos, qual era a nossa preocupação, gente? Imagina ela passar na prova da faculdade, que era uma preocupação legítima, é óbvio. Mas hoje a coisa tomou outra dimensão. Certo? Claro, gente, aqui eu tô generalizando, tô falando um pouco de mim, né? Com 20 anos a minha preocupação era essa, mas eu sei que com 20 anos tem muita gente que trabalhava, tinha muita gente que bancava muita coisa dentro de casa, tinha gente que já tinha filho, enfim, é a realidade de cada um. Mas o que eu tô querendo dizer é que hoje, talvez e possivelmente, o seu nível de estresse é muito maior do que há 20 anos atrás, certo? Então é disso que eu tô falando. E vai mudando mesmo. E o que a gente pode fazer para melhorar a insônia? Primeiro, mudança no estilo de vida. Então, ter uma rotina de sono, né? Fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono? Primeiro, vou trazer algumas dicas práticas, tá? Primeiro, é realmente ter um horário para dormir. Então, se policiar em relação a isso, colocar um alarme, a partir daquela hora é o horário de eu realmente dar uma desligadinha, eu realmente, né, me preparar para dormir, relaxar. E uma coisa muito importante é que esse horário seja sempre o mesmo. Então não adianta um dia você dormir 10 da manhã, então um sono ótimo, e no dia seguinte você dorme meia-noite, 1 hora da manhã. Entende? Esse é um ponto importante, manter essa constância, porque o corpo ele começa a falar, opa, essa é minha hora de dormir? Tá ótimo. Então ele vai começar a regular esse sono. Beleza? Além disso, a gente fala muito sobre isso, mas é realmente um ponto que a ciência tem trazido com muita relevância, né? Que é se distanciar dos eletrônicos de uma maneira geral. O que despertam é a luz, é o conteúdo. Então, realmente evitar, depois de uma certa hora, o uso de computador, de celular, do tablet, até mesmo da televisão. Evitar notícias ruins também é um ponto que se fala muito hoje em dia, né? Com tantas questões acontecendo no mundo, é importante dar uma diminuída, realmente, né, dar uma equilibrada nesse sentido, tá? E aí tomar um chazinho relaxante, um chá de camomila, a galera da aromaterapia pode usar ali um óleo, não é a minha área de atuação, mas pode usar talvez um óleo de lavanda para dar uma relaxada, um bom banho, passar um óleo gostoso. A galera, né, que gosta de se concentrar, pode fazer, né, palavras de afirmação, talvez, rezar, né? Então fazer ali o uso, né, de um momento mais calmo do seu dia, tudo bem? E aí realmente ir para a cama pensando, agora eu vou dormir. Colocar a cama como lugar realmente de descanso, de, sabe, dar aquela desligadinha. Então a higiene do sono é extremamente importante. Falando sobre alimentação, a gente deve evitar cafeína, açúcar nas horas que antecedem o sono, né? Muita gente fala assim, mas um docinho depois, antes de dormir é uma delícia. Não, evita ao máximo, especialmente, né, quando você tem mais de 40 anos. Por quê? Porque isso faz com que a insulina, que a gente já falou, aumente consideravelmente e considerando que o nosso metabolismo não está lá grandes coisas, ele tem alterações importantes, pode fazer com que o seu corpo ele desperte para a energia que tem naquele açúcar, entende? E não dê essa desligada que a gente precisa tanto. E claro, você sabe que eu amo falar de suplementação, a gente tem alguns suplementos para otimizar a produção de melatonina, como o triptofano, 5-hidroxitriptofano, que são nutrientes importantes para a produção da melatonina dentro do nosso corpo. Eu não gosto particularmente de prescrever melatonina, tá? A gente até pode fazer um episódio sobre isso, porque é bem interessante a gente falar sobre melatonina, já que é algo tão comum, especialmente aqui nos Estados Unidos, né, o uso da melatonina. Mas eu realmente contraindico porque a gente produz, né, o nosso corpo produz melatonina. Então a gente não deve colocar para dentro uma substância que o nosso corpo deve regular, tudo bem? Outro suplemento que eu amo é o magnésio. Então, magnésio para sono é interessante, pode ser o magnésio treonato, magnésio glicina e até mesmo o magnésio inositol. E por que o magnésio? Porque ele ajuda no relaxamento, na regulação do sono e dependendo, né, de quanto você precisa relaxar, a gente vai escolher um bom magnésio para você. Tudo bem?
Então, eu quero que você pense um pouquinho sobre como estão suas rotinas do sono hoje, o que, que você poderia, né, realmente mudar para melhorar esse sono. O que, que você acredita que você talvez possa largar de mão, como, sei lá, o uso do celular, ou que você pode incluir na sua rotina, talvez o uso de um chá, um banho ali com aroma gostoso. Enfim, eu quero realmente te convidar a pensar sobre coisas que você pode retirar dessa rotina, assim como você pode incluir também. Agora vamos falar sobre cansaço. Ai, meu Deus do céu, esse sintoma aparece muito por aqui. Eu diria que de 5 mulheres, 4 relatam cansaço e fadiga, né? Então, algumas referem um cansaço físico, outros referem um cansaço mental, emocional, e também tem a galera que sente tudo isso e mais um pouco, né? Uma sensação de exaustão mental, de uma exaustão física, aquela sensação de tipo, meu Deus do céu, eu não consigo produzir de tão cansada que eu estou. E qual é a explicação, pensando nas questões hormonais? A gente tem a queda do estrogênio, da progesterona e também a função tireoidiana. Lembra que eu falei que os hormônios da tireoide também têm um impacto? Pois é. E aí trazem como consequência o cansaço, essa fadiga, tá? A diminuição ali da insulina, na verdade, o desequilíbrio no metabolismo da insulina, na regulação da insulina, também traz impacto aqui no cansaço, na fadiga, mas talvez de forma mais indireta, tá? A função tireoidiana, a queda do estrogênio e a progesterona, que realmente traz esse impacto mais importante. Tá? Então é aquela sensação de, nossa, Fernanda, eu não consigo completar meu dia sem a sensação de que eu tô exausta, né? Às vezes esse cansaço, você já acorda cansada, especialmente a galera que não dormiu bem. Tem pessoas que têm um cansaço após o almoço e pode estar relacionado mais à insulina, inclusive. E tem a galera que chega no final do dia e tá cansada, parece que a bateria realmente esgotou. E é claro que tem aquela galera que tem cansaço o dia inteiro, né? Cada uma tem uma causa, cada uma tem um ponto ali pra gente trabalhar. Mas eu quero trazer aqui informações práticas, né, pro seu dia a dia. Primeiro, pensando em mudança no estilo de vida, é importante fazer atividade física. Por incrível que pareça, deve estar pensando assim, pô, Fê, mas aí eu vou me cansar mais ainda. Não, 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 não. A produção de atividade física, especialmente atividades físicas leves, caminhada, uma natação, uma esteira, coisa realmente mais leve, regula mais esse sistema de energia. Porque o corpo fala assim, opa, ela tá gastando mais energia. Então, deixa eu trazer mais vias, né, mais formas de melhorar essa energia. Entende? Então é um fluxo que parece um pouco contraditório, mas já está muito bem descrito na literatura. Esse aumento da energia quando a gente faz atividades físicas de forma leve, regular. Pelo menos ali 20, 30 minutinhos dessas atividades físicas já melhoram um pouco mais a energia. No começo vai dar essa canseira mesmo, vai dar essa sensação de tipo, meu Deus do céu, inclui mais uma coisa. Mas depois de uma semaninha ali, uns 10 dias, você vai ver que a sua energia vai, ó, melhorar consideravelmente. Em relação à alimentação, que é um foco importante, é claro, né? É importante que você considere uma dieta mais rica em proteínas e carboidratos complexos, ou seja, que tenham mais fibra. Então, verduras, legumes, pães integrais, arroz integral, realmente trazer mais fibra porque ele dá mais saciedade e ele regula mais a tal da insulina, que pode ter uma relação com essa queda de energia, tá? Além disso, independente da insulina, o carboidrato complexo ele realmente garante uma energia que ela se sustenta mais ali nas horas correntes. Quando a gente consome um açúcar, né, um alimento ali muito açucarado, né, um doce, farinha branca, normalmente ele fornece uma energia rápida e depois ela cai. E isso piora a sensação de cansaço, tá? E a proteína é sempre interessante porque ela dá mais saciedade. E além disso, ela regula hormônios que são importantes na produção de energia, tudo bem? E aí, para suplementação, eu sempre gosto de trabalhar primeiro, vitaminas do complexo B, de uma maneira geral, mas especialmente
piridoxina, que é a vitamina B6, a B9 e a B12, que é a cobalamina, tá? Então são nutrientes super importantes para a energia, além de um mineral que infelizmente muitas mulheres, né, têm deficiência, que é o ferro. Então o ferro ele é importante na produção de energia. E um sinal e sintoma da deficiência de ferro é o cansaço, a fadiga, tá? Então são suplementações que eu gosto bastante. Se o seu cansaço está muito relacionado ao estresse crônico, estresse agudo, é interessante que você utilize teanina. É um aminoácido muito interessante que já está bem descrito na literatura também para melhora do estresse. Tudo bem? E falando do no outro sintoma aqui que eu quero trazer, que são as alterações de humor, né? Então, mulheres com mais de 40 anos tendem a ter um humor mais lábil, né? Então, mais ansiosas, mais irritadas, às vezes, né, com aquela compulsão alimentar, aquele comportamento alimentar um pouco mais alterado, então aquele comer emocional. E aí a gente sabe que é um ponto importante, né? Por quê? Aí tem ganho de peso associado, aí tem a sensação de tipo, meu Deus do céu, eu comi de novo que eu não deveria, né? Até uma sensação de fracasso, e isso é terrível. Então vamos falar sobre alteração de humor, né? Mais uma vez, a gente precisa trazer que essas alterações de humor têm uma explicação quando a gente pensa nessas alterações hormonais decorrentes do envelhecimento, que é uma queda de estrogênio e também o quanto que essa queda de estrogênio influencia na produção e regulação de um neurotransmissor super importante, que é a serotonina. Então a gente já está bem descrito na literatura que a queda de estrogênio diminui a produção da serotonina especialmente, mas a gente também já tem aí relatos da piora da regulação da GABA, que é um neurotransmissor também importante nessa questão do humor, tudo bem? E aí é importante, claro, que a gente lembre, né, de como mudar, né, como fazer uma mudança ali no estilo de vida para melhorar. Primeiro, gente, atividade física, tá? Pode parecer aqui repetitivo, mas a atividade física faz um bem danado para nossa saúde mental e emocional. E é importante lembrar que as atividades físicas aeróbicas trazem essa sensação, tá? Então, queimar caloria, corrida, bike, né? Tem muita gente que eu conheço que adora uma bike, então é ótimo, até porque vai estar, né, se for num ambiente outdoor, né, então fazer atividades físicas ao ar livre é maravilhoso, que tem ali contato com o sol, aumenta a produção de vitamina D, enfim, tudo de bom, tá? Mas também a gente tem outras atividades físicas que dão relaxamento, então pilates, yoga, né, outras práticas como a meditação, elas podem melhorar muito essa questão do humor, muito relacionado também com o gerenciamento do estresse. Em relação à alimentação, vamos lá. As pesquisas mostram que um alto consumo, né, um aumento do consumo de alimentos ricos em ômega 3 melhoram essas alterações do humor. Então, peixes, né, como salmão, que eu amo, sardinha, podem contribuir aí por esse consumo de ômega 3. Além disso, sementes, né, semente de linhaça, semente de chia, também pode ser boas fontes de ômega 3. E o magnésio. E o magnésio é muito maravilhoso. Pode utilizar magnésio trionato, magnésio inositol, ajuda muito na questão do humor. Eu já comentei também sobre o triptofano ou sobre o 5-hidroxitriptofano, que são ali nutrientes que melhoram a produção de serotonina e que podem ser super interessantes para essa mulher que está ali precisando, né, de uma melhora nesse humor, melhorar a ansiedade, irritabilidade, alterações ali realmente do humor, tá? Então, eu indico a suplementação desses dois. Pode também utilizar o óleo de peixe como suplemento, é maravilhoso. Óleo de peixe, óleo de linhaça para a galera vegetariana funciona muito bem. E aí a gente vai finalizando aqui o nosso episódio e eu quero que você pense um pouquinho primeiro, quando a gente fala ali de energia, como é que tá?
esses seus níveis de energia? Você percebeu, agora talvez falando, que você está apresentando cansaço, que você se sente realmente com essa fadiga física, mental e emocional? É importante que você pare e pense, porque a vida ela passa tão rápido. E quando a gente vê, a gente fala, nossa, não é que eu tô muito mais cansada do que o normal, do que eu tava 6 meses atrás, há 1 ano atrás. E alterações de humor, como é que você tem notado alterações do humor? Alguém comentou alguma coisa? Às vezes um filho, um marido comenta, nossa, mãe tá mal-humorada, nossa, você tava tão bem agora tá irritada desse jeito. Ou você tá se percebendo mais ansiosa, ali mais vulnerável às emoções. É interessante pensar e realmente refletir em como mudar, como talvez incluir essas boas práticas que eu trouxe pode fazer diferença, especialmente como a gente falou, atividade física, alimentação e suplementação também. Bom, eu quero trazer aqui, né, pra gente realmente concluir que todos os sintomas, eles têm uma relação com as alterações hormonais e que eles podem sim ser gerenciados com a mudança no estilo de vida, alimentação, suplementação, realmente promover mais esse autocuidado, né, que não tá só no skincare, mas está nas escolhas do dia a dia. É claro, a gente vai ter um outro episódio para falar sobre ganho de peso e redução da libido, que eu sei que é algo que mexe muito com a gente, né? Porque tem relação ali não só com a nossa questão física, né? Mas também com o nosso relacionamento. Então eu vou deixar um episódio só para a gente falar sobre isso. Mas o que eu quero deixar aqui, assim, uma reflexão bem interessante para você é o seguinte: estamos com mais de 40 anos e desejamos fazer ainda mais anos. Eu, pelo menos, quero ficar bem velhinha. E é natural que o nosso corpo mude. É natural que a gente tenha sinais e sintomas e que a gente se perceba diferente. Como eu brinquei aqui de quando a gente era há 10 anos atrás, há 15, 20 anos atrás, a nossa vida era completamente diferente. E a gente tem que parar um pouquinho e silenciar aquela voz interior que fica julgando a gente o tempo todo, como se a gente tivesse pior. E não, a gente não tá pior, a gente só tá diferente, a gente tá amadurecendo, a gente realmente está envelhecendo. E envelhecer faz parte de um processo de viver. Então vamos viver bem, com alegria, pensando que sim, a gente tem uns negócios esquisitos acontecendo com a gente, mas a gente também sabe que a gente pode fazer mais e melhor por cada um desses sinais e sintomas. E claro, você vai poder contar comigo para isso. Então, bora, espero que vocês tenham gostado muito. Me contem, seja num comentário aqui embaixo, ou se você tiver aqui uma proximidade mais comigo, me conta. Recebi várias mensagens do primeiro episódio e vou adorar receber desse episódio também, tá? E lembrando que no próximo episódio a gente vai falar sobre ganho de peso e redução de libido. Então, até lá!